Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da arte marcial Wing Chun. Foi uma arte marcial muito pedida aí para que eu contasse a história dela. E lembrando que é uma história muito grande. Então, como diz o Zangado, pega um lanchinho, um light para não engordar, sente e relaxa porque lá vem a história, parceiro. Ou seja, a história do Wing Chun eu tenho que contar em três partes. Primeiramente, eu tenho que contar o mito da história do Wing Chun. Depois eu tenho que contar a verdade sobre a história do Wing Chun. E por último, eu tenho que falar um pouco também sobre o Ip Man, que é o patriarca aí do Wing Chun. Então, bora lá, deixa o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história do Wing Chun. Primeiramente, o Wing Chun é uma arte marcial que ela é voltada para defesa e não para ataque. Ela visa você se defender e usar a força do próprio oponente ao seu favor. Por isso, o Wing Chun é uma arte marcial muito procurada e uma arte marcial que está ficando cada vez mais conhecida. Partindo para a história, eu vou começar pelo lado mito. Infelizmente, não existe documentação que possa estabelecer uma real história do estilo. Um dos mitos mais populares diz que as suas ideias básicas elas foram elaboradas pela monja budista do templo Siulun Shaolin, Mui. Devemos levar em conta que durante a dinastia Ming, que aconteceu em 1368 até 1644, quem não viu a história do Kung Fu, veja a história do Kung Fu que eu fiz aqui no canal, vai fazer com que você compreenda mais sobre essa dinastia. Assim também eu comentei um pouco sobre ela na história do Karatê. Mas a história do Kung Fu junta a história do Wing Chun, então é legal você dar uma olhadinha no vídeo também. O Kung Fu ele era praticado no templo Siulun, no sul da China, e primeiramente ele foi praticado como forma de exercício físico, porque os monges, eles por não fazerem nenhuma atividade física, muitos se preocuparam com a saúde dos monges, muitos morriam. Então eles introduziram o Kung Fu como forma de treinamento para que fizesse bem a saúde dos monges. Só que vieram os Manchus e o estabelecimento da dinastia Qing. Muitos patriotas de Ming buscaram refúgio de uma perseguição escondendo-se no templo de Siulun, obtendo a ajuda dos monges que eram simpatizantes pela causa dos rebeldes. Alguns monges, incluindo Mui, eram na realidade rebeldes contra o poder da época e, sendo assim, o templo Siulun constituía-se em uma ameaça ao soberano Qing. Ele infiltrou no templo Ma Ningye, que era um traidor entre os monges, e forneceu informações ao imperador Qing, que fez um ataque ao templo. Eles já tinham tentado entrar no templo diversas vezes, mas as muralhas eram inexpurgáveis, ou seja, era muito difícil de entrar no templo. E o que ele fez? Infiltrou um cara lá dentro e diz a lenda que ele envenenou as águas do templo e também tocou fogo lá dentro. Sendo assim, teve-se aí uma grande facilidade para que eles adentrassem dentro do templo, porque os portões foram abertos e as pessoas sofreram ali uma chacina, digamos assim. E muitos mestres morreram, e com isso, com a morte de muitos ali ficaram psicologicamente abalados e sucumbiram aos ataques aí feitos pelo Qing. E com a destruição do templo pelo imperador da dinastia, por volta de 1734, muitos monges morreram na tentativa da fuga. Porém, Mui e mais 4 famosos lutadores, Pak Mei, Fung Do-tak, Mui Rin e Shi Xin, combateram com heroísmo e conseguiram escapar, cada qual rumando para diferentes localidades da China, no intento de continuar a oposição contra a soberania vigente. Mas Mui viajou no anonimato, trabalhou como um membro de uma companhia de ópera chinesa, até chegar ao mosteiro Tailung. Ela se fixou lá nesse mosteiro e nesse mosteiro ela continuou a sua prática budista e deu início à criação de um novo sistema de arte marcial baseado em movimentos circulares pequenos e movimentos em linha reta, levando em conta a formação óssea, muscular, ligamentos e tendões, somando-se a um estado do corpo relaxado que possibilitava ela de estar mais sensível, e apto a movimentos explosivos de aproveitamento de força do adversário. Mui ela incorporou características da garça e da serpente, como a agressividade, a percepção do espaço, a maneira precisa e o emboscar para a captura da presa. Nesse período ela também conheceu uma jovem que era chamada Yin
Wing Chun, ela havia também aprendido algumas técnicas em Siulun. Ela também deixou, né, a cidade por problemas da dinastia. E na cidade que ela morava, ela era admirada pela sua beleza. E a beleza que ela tinha acabou atraindo a atenção de muitas pessoas, muitos homens que viraram pretendentes dela. Mas teve um cara que era durão, tirano, era um proprietário de terras e também ele praticava artes marciais. O nome dele era Wong. E ele exigiu que Wing Chun se casasse com ele. Só que ela já era comprometida e falou que não queria nada com ele. Só que Wong não aceitou a recusa, então ele partiu para agressão e acabou ferindo gravemente e ameaçando ela. Ele também feriu o pai dela, então ela foi procurar ajuda e ela achou ajuda na sua amiga Mui, que decidiu ensinar o sistema de luta que ela havia criado. Wing Chun ela ficou muito motivada a vingar o pai, então ela começou a treinar incessantemente as técnicas que Mui estava ensinando para ela. Então um dia o Wong apareceu para pegar ela e falar: ó, você vai ser minha, eu vou te levar. Então ela decidiu desafiar ele para uma luta. Então ele, tirando o sarro da cara dela, falou assim: ah, você não é capaz de me derrotar, então você pode vir e dar o primeiro soco. A história diz que Wing Chun deu só um soco no peito de Wong e que ele caiu e morreu. Depois disso, Mui voltou a viajar e Wing Chun deu continuidade aos treinos, só que ela conseguiu aprimorar as técnicas. Segundo a lenda, ela tinha um tio que era açougueiro e ela começou a treinar com as facas que ele tinha, facas menores, facas mais longas e largas. Então ela foi criando alguns estilos e mais tarde ela se casou com quem estava comprometida, que era Lueng Bok Chao. E Lueng Bok Chao também praticava artes marciais, mas ele achou que a habilidade da mulher era muito superior aos estilos conhecidos e quis praticar o sistema, dando o nome do sistema de Wing Chun em homenagem à sua esposa. Lueng Bok Chao também tinha um amigo, né? E esse amigo era chamado de Vong Vabo, que na verdade ele era um ator numa companhia de ópera da China. E ele ensinou, Chao ensinou o sistema do Wing Chun e o sistema completo, incluindo a utilização das armas, né? Ou seja, as facas que Wing Chun tinha aprendido, treinado e aprimorado. E um dia, Wong, que era o amigo de Chao, ele viu ele praticando a técnica com as facas e pediu para que fosse ensinado a ele. Só que Bo também tinha algo que podia ensinar para Chao, que era a técnica com o bastão longo, que era um instrumento que era utilizado para empurrar os juncos que eles transportavam e às vezes também utilizado como arma ali. Então eles começaram aí. Liu Wang, ele chamou Wong Bavo e perguntou para ele se ele aceitava ter com ele uma luta de, vamos dizer assim, um vocabulário atual, fazer uma luvinha entre os dois, um combate amistoso, para eles saberem e verificarem quem tinha a melhor técnica, se era o bastão ali ou se era as técnicas das facas. E depois deles trocarem técnicas e terem feito essa provável e possível luvinha, quando eles acabaram, eles apreciaram a grande habilidade que cada um possuía e eles optaram por fazer um intercâmbio das técnicas. E a partir de então, tanto Vong Vabo incorporou o Luk Jin Dun Quan, que é o bastão longo, ao sistema Wing Chun, e quanto o outro se incorporou também às técnicas. E completava-se então o sistema Wing Chun, fazendo parte do aprendizado das facas e do bastão. Essa é a história que a gente conta como vários livros de mito, inclusive até hoje, são incorporadas na mitologia chinesa. Mas agora vamos falar um pouco sobre a verdade, sobre o Wing Tsun. O mito de Mui, que foi criado para proteger as entidades dos criadores e perpetuadores do sistema Wing Tsun, ou seja, foi uma cortina, uma fumaça que foi tecida na forma de uma lenda. Mas a história recente, ela pode testificar que o Wing Chun ele foi desenvolvido cerca de somente 400 anos atrás.
e foi em uma época de instabilidade civil, entre 1644 até 1911. Nós sabemos que essas épocas foram terríveis. Quem estuda história sabe que essas foram uma das épocas mais complicadas das civilizações. Os Manchus, eles governaram a China e 10% da população dominavam os outros 90%, que eram os Han chineses. E para manter o controle sobre os Han, os Manchus eles governaram com um punho de ferro. E a agressão e a opressão foram a pedra angular da dinastia. E os Han foram proibidos de usar armas ou treinamento de partes marciais. E na tentativa de acabar com essa opressão, as atividades rebeldes foram instigadas aí por mestres de artes marciais que permaneciam ocultos. Bom, essas atividades elas foram desenvolvidas rapidamente nos monastérios budistas, que até então não sofriam nenhum tipo de ameaça por parte dos Manchus, devido ao respeito à cultura e à religião budista. Assim, os santuários Shaolins ou Xiulan, eles eram lugares ideais para que os renegadores se ocultassem. Eles simplesmente raspavam suas cabeças e vestiam os hábitos monásticos dos discípulos do templo. E durante o dia os rebeldes se protegiam como monges, cantando em coros do templo, e à noite eles se reuniam para tramar, fazer os seus planos, para tentar criar alguma estratégia para expulsar os Manchus da região. Diz e especula-se que dentro do templo havia uma sala. Essa sala era chamada de Wing Tsun, com V, onde provavelmente a arte era praticada. Daí deu-se o nome Wing Tsun. Há também aqueles que insistem na posição de que o santuário Shaolin não possuíam nenhum tipo de inclinação política. Mas eles tentam enfatizar que os ensinos budistas não permitiram o suporte a rebeldes e sociedades secretas. Essa é uma posição sentimental e não baseada nos fatos históricos. Os líderes religiosos, através da história e etc. As igrejas, elas sempre abrigaram as vítimas que sofriam perseguição das autoridades opressivas. E no caso da China, sérios precedentes para esse comportamento de parte dos monastérios já haviam sido estabelecidos cerca de 400 anos antes, como foi verificado pelas pesquisas do Wing Tsun Museum, Xu Yunxueng, que é o Jiu Yunxueng, o homem que liderou os chineses na revolta contra os mongóis e estabeleceu também a dinastia Ming, que ele também era um monge budista. Agora, quando o pessoal se encontrava, eles tinham tipo um código secreto entre eles, que nada mais era do que um cumprimento. Eram dois. O primeiro significava o reconhecimento dos estilos de origem Shaolin, que é a mão esquerda simbolizando a união do dragão verde e o tigre branco, e a mão direita, que eram os animais lutadores dos monges Shaolins. E pelo final do século XVII, os Manchus eles se tornaram conscientes sobre as atividades dos rebeldes no templo de Xiulun. Eles ficaram sabendo o que estava rolando lá dentro e o seu contínuo desenvolvimento de estilo da luta. Então, assim, eles enviaram alguns espiões para se infiltrar aos rebeldes e aprender os sistemas também. Em vez de oprimir, eles falaram, mandam os caras lá. Os caras entraram, aprenderam. E os mestres rebeldes do Kung Fu perceberam isso e desenvolveram um novo sistema que servia a dois propósitos. Primeiro, deveria ser aprendido rápida e eficientemente, e o segundo deveria ser devastadoramente eficiente contra os sistemas de luta que já existiam e que os Manchus haviam aprendido e ensinavam a seus soldados. Assim nasceu o Wing Tsun. Os Manchus eles decidiram eliminar a fonte de toda a atividade rebelde, simplesmente exterminando os monges Xiulan. Assim, o templo Xiulan do Sul foi incendiado e destruído, o que corrobora um pouco com a história da lenda de Miu. As extensivas pesquisas realizadas pelo Wing Tsun Museum apontam que a geração de herdeiros após a queimada do templo Xiulan do Sul, dentre esse havia um cavaleiro chamado Sheng, e também ele aparece em outros textos aí, como Tan Sou Yang. E dessa geração de herdeiros, Xuan Yang é um dos que se pode provar sua existência histórica.
após ele estabelecer a Associação da Sociedade da Bela Flor, que é o nome público da Sociedade da Flor Vermelha e também a precursora da Ópera Vermelha. Isso providenciou o treinamento do Wing Chun por parte dele e as sociedades secretas, e Xuan Yang foi para o anonimato, desaparecendo dos olhos do público para escapar da perseguição da dinastia Qing. Bom, existem muitas especulações sobre ambas as histórias. Agora, falando de Wing Chun, a gente não pode deixar de citar Ip Man. Eu vou ter que contar um pouco sobre a história do patriarca moderno do Wing Chun. O nome dele é Sifu Ip Man e ele viveu dos anos 1893 até 1972. Morreu bem. Ele nasceu em uma rica e tradicional família de Fujian, na China. Ele, aos 9 anos de idade, ele começou a treinar Wing Chun sob a tutela de Shan Va Chun. Ele pagou ao seu mestre 3 moedas de prata, o que significa um alto valor para aquela época. E a partir de 1907 foi o ano que começou aí, vamos dizer assim, a vida do Ip Man começar a ficar bem atribulada. Teve um desafio que foi feito por Jigung, que era uma mulher que ela falava que ela podia receber qualquer golpe na região da cintura e que ela não ia sentir nada. Então o Ip Man, ele se apresentou e disse: olha, eu aceito o desafio, e ele deu um golpe na região da cintura da mulher e ela acabou morrendo. E devido a esse incidente que aconteceu, a família do Ip Man, ela foi forçada a tirar ele de Fatian e mandá-lo para o Japão. E durante a viagem, Ip Man já tinha encontrado problemas e ele viu e sentiu-se obrigado a se defender, primeiro em um confronto com 3 indivíduos, nos quais resultaram num segundo combate com um oficial da polícia. E depois Ip Man também lutou e venceu outros 3 marginais. Os caras que apanharam, os marginais, eles armaram contra Ip Man e pegaram um oficial da polícia, que mesmo sendo oficial da polícia não deu em nada. Ip Man foi para cima dele, teve uma luta e aí eles prenderam, o Ip Man acabou sendo preso aí por causa desses confrontos, né? E todos sabem que naquela época não existia nada amigável aí as relações entre Japão e China. E o que aconteceu? Ip Man acabou sendo deportado e ainda teve que falar lá na polícia que ele tinha perdido o combate. Ip Man voltou e morou em Hong Kong. Lá ele começou a estudar numa escola que é a Stephens College. E ele arrumava muita confusão dentro da escola. Ele era muito brigão e sempre estava metido em algum tipo de confusão. Só que teve um camarada chamado Leung Bik, que era um senhor de 50 anos, que conhecia muito sobre luta. E Ip Man já sabia que ele conhecia muito sobre luta, só que ele desafiou Ip Man. E Ip Man aceitou, não deu para trás, foi corajoso, mesmo sabendo que ele dominava vários estilos de artes marciais. Ip Man, ele tinha percebido que do vocabulário que ele utilizava, o senhor tinha muito conhecimento. Então ele aceitou o desafio e o cara falou assim: você pode vir para cima de mim, fazer o que você quiser e tentar me atacar da forma que você quiser, que eu não vou te machucar, eu vou tentar não te machucar. Isso deixou Ip Man mais nervoso ainda e ele foi para cima, atacou diversas vezes. O homem apenas se esquivava dos golpes e jogava ele no chão. E uma surpresa para o jovem e arrogante Ip Man na época, que era convencido que era um dos melhores lutadores de toda a China, ele não conseguiu imaginar que aquele senhor Leung Bik, já de certa idade, pudesse superá-lo, até que reconheceu a sua derrota. Leung Bik convidou Ip Man para praticar artes marciais com ele, o que durou cerca de 3 anos. E durante esses anos ele aprendeu teorias e aplicações que ele não tinha nenhum conhecimento. E foi em 1913 que, aos 24 anos, Ip Man ele retornou para Fatian, que é a sua terra natal. Então ele retornou para lá e ele encontrou os seus Shirings, que eram os alunos mais antigos da época de treino sob a tutela de Shan Va Chun, e foi acusado de desertor e de ter aprendido outro estilo de Kung Fu. Ele levou muito tempo para convencer os colegas deles do encontro com o mestre Lung, e Shang Tzu afirmou que Ip Man
de que as técnicas que ele tinha aprendido, apresentadas, eram Wing Chun, mesmo que tendo sido apresentadas e aplicadas de forma diferente. Vale lembrar que devido à morte de Shan Vachun, supõe-se que tenha ficado incompleto o aprendizado dos seus alunos, pressuposto ser o conhecimento Shan Vachun o mesmo do Liang Bic que ensinou ao Ip Man as técnicas. Existem muitas histórias e Ip Man ganhou muita fama na sua cidade natal porque ele teve vários desafios de rua ao qual ele enfrentou diversas pessoas, ao qual ele derrotou aí muitos outros mestres de Kung Fu. E também conta-se a história aí que ele era capaz de desarmar soldados aí que apontavam a arma para ele. Teve uma história de que ele desarmou um soldado e ainda desmontou a arma dele na frente do soldado em poucos minutos, segundos no caso, né? Então existe muita lenda por trás do Ip Man, não se sabe se é verdade ou não. Eu, particularmente, falando aí da minha experiência, acredito que seja muito difícil disso realmente de fato ter acontecido. São histórias que as pessoas vão contando aí, mas tem muitas que são verdades mesmo. Ip Man foi realmente um grande mestre. Bom, ele se casou, ele teve 2 filhos, Ip Chun, que nasceu em 1925, e Ip Jing, que nasceu em 1939, também serviu o exército, e esse participou da guerra contra o Japão. E durante a Segunda Guerra Mundial, quando grande parte da China estava sob o controle militar dos japoneses, a fazenda da sua família faliu e ele começou a passar por muitas dificuldades financeiras. E com o final da Segunda Guerra Mundial, ele foi morar em Nonghoi, onde ele se tornou capitão da polícia e passou a trabalhar como detetive policial. Já em 1949, com a Revolução Comunista que aconteceu na China, o Ip Man ele viu-se novamente obrigado a fugir de lá, indo para a cidade de Hong Kong e deixou a sua família em Nanhai. E no estado da pobreza absoluta que eles passavam devido à grande dificuldade dos empregos da época, ele foi recolhido e ajudado por pessoas de uma associação dos garçons de Hong Kong. E curiosamente havia entre eles muitos praticantes de Kung Fu, como o Luang Swang, que mais tarde viria a ser o primeiro discípulo. E no início os membros não prestaram muita atenção no Ip Man, era mais um cara para eles. Isso se dá ao fato de que o Wing Chun não era tão conhecido na época e que só eram conhecidos através de apresentações públicas. Então para os caras era assim, tipo, eu não conheço, não tenho credibilidade nenhuma em cima de você. Mas isso aí começou a mudar mais tarde. E a miséria e a falta de trabalho fizeram com que Ip Man começasse a lecionar o Wing Chun profissionalmente. E após ele admitir Wang Swang como aluno, veio também Lok Yun, Su Shen-tin e vários outros que receberam um treinamento direto em teoria e prática com Ip Man. E o sucesso dos seus estudantes nas brigas de rua e nos pequenos torneios informais entre praticantes de Kung Fu, que eram chamados de Gang Sao, tornou o Wing Chun até então um estilo pouco conhecido, muito famoso. Em 1968 foi fundada a Hong Kong Wing Chun Athletic Association, que era a entidade que ainda hoje representa aquele estilo em Hong Kong e foi o berço de todos os grandes mestres de Wing Chun da atualidade. A fama do Ip Man e a sua prática se espalharam rápida e amplamente e atraiu a admiração de um número cada vez maior de seguidores, particularmente de forma policial de Hong Kong. Os seus alunos eles espalharam Wing Chun por todo o mundo após um dos seus principais discípulos, Bruce Lee, ter se tornado o ícone do sistema mundial. E foi isso que aconteceu entre 1970 e 1971. Bruce Lee, que é um discípulo de Ip Man, ele se tornou um famoso artista, como todos sabem. E apesar do Bruce Lee ele ser mais conhecido pelo seu Jeet Kune Do, que inclusive eu já contei aqui no canal, acesse o vídeo aí da história do Jeet Kune Do também, ele é conhecido também por muitos como discípulo de Ip Man por um certo tempo. Ip Man, por outro lado, nunca se sentiu orgulhoso de ter um aluno superstar. Sempre que alguém o elogiava por ter sido professor do Bruce Lee, ele simplesmente respondia com um sorriso. Mas verdade seja dita, o Wing Chun não seria o que é se não fosse pelo saudoso Bruce Lee. Porém, Ip Man ele não ministrava mais aulas para todos, apenas a seus alunos mais antigos ou em aulas particulares, as quais apenas instruía, não chegando a treino
de parceiro, ou seja, em sua academia os alunos mais antigos é que ensinavam, divididos em grupos de alunos para cada instrutor, com o Ip Man apenas inspecionando os instrutores. Em maio de 1970, quando as turmas e os alunos estavam firmemente estabelecidas, ele decidiu se aposentar para aproveitar uma vida calma depois de passar todas as obrigações da sua academia para o seu aluno preferido, o Wang Qing. Ip Man ele veio a falecer em 1º de dezembro de 1972, foi vítima de câncer na garganta e é lembrado com muito respeito por aqueles que têm amor na arte do Wing Chun. E como o grande mestre é considerado o patriarca do estilo por ter sido, em recente época, o único ramo da genealogia do estilo. A morte do Ip Man abateu fortemente todos os que puderam conhecer e aprender muitas coisas com ele, e até hoje seu túmulo é visitado por praticantes da arte do mundo inteiro, e existe também um museu que foi feito na sua homenagem na China. Não existe uma listagem oficial de linhagens, genealogias do Wing Chun. O estilo é segmentado e por isso não possui uma associação ou federação centralizadora. De oficial existe apenas uma referência escrita pelo próprio Ip Man, onde ele colocou todos os nomes dos mestres, desde a mítica fundada do estilo Amui até ele próprio. E por esse motivo a qualidade de um mestre ou professor de Wing Chun normalmente é ditada pela sua família ou genealogia. Ip Man ele foi o 8º da sua linhagem de sucessores. O treinamento de Wing Chun ele ensina que existem 5 formas de derrotar o inimigo, que é travar articulações, chutes, golpes, bloqueios e os usos de armas. As formas são conhecidas como a primeira Siu Lin Tao, que é a pequena ideia inicial, o Shun Kyu, tem o Biu Ge, a quarta é o Mu Qian, que é o poste do homem de madeira, a quinta é o Luk Jin Bon Quan, que é o bastão de 6 pontas e meia, e tem o Bat Jan Do, que é a faca de 8 cortes. Esses são aí os 6 níveis apresentados. E as 2 armas. A gente também tem os equipamentos auxiliares no treino de Wing Chun, que é o saco de parede, luva de foco, pilão com grãos, uma argola para treinamento também de Shi Sao, venda para os olhos, boneco de madeira, entre outras coisas. O Wing Chun ele enfatiza o treinamento para eliminar os sinais telegráficos do corpo, que são não inclinar o corpo quando fizer um bloqueio ou ataque, não mover o corpo para cima e para baixo quando estiver realizando um trabalho de pernas, não inclinar o corpo para trás quando executar chutes, usar chutes baixos porque chutes altos requerem alteração dos movimentos do corpo, chutes baixos percorrem um caminho menor, entre outras coisas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre filmes, né? A gente sabe que filmes eu sempre dou aqui as dicas e que é muito bom para que você aprenda mais sobre a arte marcial. Um filme muito bom é Wing Chun, uma luta milenar. Esse filme é de 1994, é um filme muito bom que conta um pouco da história do Wing Chun, mas o filme mais conhecido aí é o Grande Mestre, né? A gente tem o primeiro filme que foi lançado em 2008, depois a gente teve Ip Man 2, A Batalha Final, e a gente teve Ip Man 3, Nasce uma Lenda. Os filmes têm como protagonista o Donnie Yen. Para mim, ele é um dos melhores artistas marciais do cinema na atualidade. Eu fico entre ele e o Scott Adkins, apesar deles terem 2 diferentes estilos. Por exemplo, se você vê o Donnie Yen no Flashpoint, é um dos melhores filmes que ele fez na minha opinião. Ele tem um estilo lá mais Muay Thai com Jiu-Jitsu, mas no Grande Mestre, no Ip Man, ele também atua monstruosamente. Eu gosto muito do Donnie Yen, então vale muito a pena, porque é um grande ator e também é um grande filme que conta a história detalhadamente aí da vida dele. A gente tem A Vingança do Filho Pródigo, é um filme mais antigo, é de 1981, é até um pouco difícil de ser encontrado, mas vale a pena. A gente tem alguns filmes do Bruce Lee, que também acabam indiretamente falando um pouco. A gente teve também Warriors 2, é um filme mais antigo do que A Vingança do Filho Pródigo, é um filme de 1978, mais difícil ainda de ser encontrado, mas é um filme legal. E tem também The Grandmaster, que é o filme mais atual que a gente tem, foi lançado aí em 2013.
Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem esclarecedor. Essa foi a história do Wing Tsun. Eu tô deixando aí na descrição também um site que é o home.bitmuseum.org. Esse site é um site muito interessante para você aprender muito mais sobre a arte. Lá tem DVDs, tem shopping que você pode comprar as coisinhas, shopping online, né? Então tem muita coisa boa nesse site do museu. Então acesse lá que você vai ver bastante coisa bacana se você quiser se aprofundar mais. Então é isso, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, até o próximo vídeo, um grande abraço, fui. Na história do Karatê, mas a história do Kung Fu junta a história do Wing Chun, então é legal você dar uma olhadinha no vídeo também. O Kung Fu ele era praticado no templo Xiongnu, no sul da China, e primeiramente ele foi praticado como forma de exercício físico, porque os monges, eles, por não fazerem nenhuma atividade física, muitos se preocuparam com a saúde dos monges, muitos morriam. Então eles introduziram o Kung Fu como forma de treinamento para que fizesse bem a saúde dos monges. Só que vieram os Manchus e o estabelecimento da dinastia Qing. Muitos patriotas de Ming buscaram refúgio de uma perseguição, escondendo-se no templo de Xiulun, obtendo a ajuda dos monges que eram simpatizantes pela causa dos rebeldes. Alguns monges, incluindo Mui, é dada para defesa e não para ataque. Ela visa você se defender e usar a força do próprio oponente ao seu favor. Por isso, o Wing Chun é uma arte marcial muito procurada e uma arte marcial que está ficando cada vez mais conhecida. Partindo para a história, eu vou começar pelo lado mito. Infelizmente, não existe documentação que possa estabelecer uma real história do estilo. Um dos mitos mais populares diz que as suas ideias básicas elas foram elaboradas pela monja budista do templo Xiulun Shaolin, Mui. Devemos levar em conta que durante a dinastia Ming, que aconteceu em 1368 até 1644, quem não viu a história do Kung Fu, veja a história do Kung Fu que eu fiz aqui no canal, vai fazer com que você compreenda mais sobre essa dinastia. Assim também eu comentei um pouco sobre ela. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da arte marcial Wing Chun. Foi uma arte marcial muito pedida aí para que eu contasse a história dela. E lembrando que é uma história muito grande. Então, como diz o Zangado, pega um lanchinho, um light para não engordar, sente e relaxa, porque lá vem a história, parceiro. Ou seja, a história do Wing Chun eu tenho que contar em 3 partes. Primeiramente, eu tenho que contar o mito da história do Wing Chun. Depois eu tenho que contar a verdade sobre a história do Wing Chun. E por último, eu tenho que falar um pouco também sobre o Ip Man, que é o patriarca aí do Wing Chun. Então, bora lá, deixa o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história do Wing Chun. Primeiramente, o Wing Chun é uma arte marcial que levou na realidade rebeldes contra o poder da época e, sendo assim, o templo Xiulun constituía-se em uma ameaça ao soberano Qing. Ele infiltrou no templo Ma Ningye, que era um traidor entre os monges, e forneceu informações ao imperador Qing, que fez um ataque ao templo. Eles já tinham tentado entrar no templo diversas vezes, mas as muralhas eram inexpurgáveis, ou seja, era muito difícil de entrar no templo. E o que ele fez? Infiltrou um cara lá dentro e diz a lenda que ele envenenou as águas do templo e também tocou fogo lá dentro. Sendo assim, teve-se aí uma grande facilidade para que eles adentrassem dentro do templo, porque os portões foram abertos e as pessoas sofreram ali uma chacina, digamos assim. E muitos mestres morreram, e com isso, com a morte de muitos ali ficaram psicologicamente abalados e sucumbiram aos ataques aí feitos pelo Qing. E com a destruição do templo pelo imperador da dinastia, por volta de 1734, muitos monges morreram na tentativa da fuga. Porém, Mui e mais 4 famosos lutadores, Pak Mei, Fung Do-tak, Mui Rin e Shi Xin, combateram com heroísmo e conseguiram escapar, cada qual rumando para diferentes localidades da China, no intento de continuar a oposição contra a soberania vigente. Mas Mui viajou no anonimato, trabalhou como um membro de uma companhia de ópera chinesa, até chegar ao mosteiro Tai Lung.
ela se fixou lá nesse mosteiro e nesse mosteiro ela continua a sua prática budista.